Oi, eu sou a Marielle, eu sou jornalista e eu adoro contar histórias antigas de futebol. Eu resolvi ouvir os meus amigos que estão cansados de ouvir essas histórias sozinhas nos rolês e bares por aí e resolvi criar esse canal para conseguir chegar até mais pessoas com essas histórias que eu acho bem legais que eu conto por aí. E para inaugurar aqui o Tripleta, eu resolvi contar a minha história favorita e a que eles estão cansados de ouvir, que é a do João Coelho Neto, mais conhecido como Preguinho. Filho do famoso cronista esportivo Coelho Neto, Preguinho nasceu em 8 de fevereiro de 1905. Ele não continuou o legado do seu pai com as palavras, mas ele herdou o amor pelo futebol, em especial pelo Fluminense, clube que defendeu durante toda a sua carreira, de 1925 até 1938. Lá na famosa Rua das Laranjeiras, ele foi tricampeão carioca em 1936, 1937 e 1938. Aí vocês já devem estar se perguntando por que essa menina tá contando essa história desse cara X que ninguém conhece. Mas a resposta é simples. É fácil a gente lembrar daquele golaço do Jairzinho na Copa de 70 contra a Tchecoslováquia, que ele sai costurando todo mundo e faz aquele golaço. Ou aquele gol do Pelé em 58, aquele que ele dá um balãozinho e esse gol passa em todo lugar por aí. Ou também aquele de 94 do Romário, que ele recebe um puta de um passe do Bebeto. Mas você já parou pra pensar quem fez o primeiro gol da seleção brasileira em Copas do Mundo? Obviamente foi o Preguinho. Ele foi um dos 24 atletas convocados para a primeira Copa do Mundo em 1930 lá no Uruguai e eles foram de barco a bordo do SS Conte Verde. Nessa Copa do Mundo o Brasil caiu ainda na primeira fase, mas é bem importante destacar que a antiga CBD, que deu origem agora à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, estava brigada com a Associação Paulista de Desportos Atléticos, que era a Federação Paulista lá da época. Então eles levaram apenas atletas do Rio de Janeiro e grandes nomes do futebol da época, como o Frederheit e o Feitiço, eles ficaram de fora desse Mundial, né? Então, mas só pra vocês terem uma noção aí, porque isso aí é papo pra outro vídeo. Mas voltando à história do Preguinho, no primeiro jogo, o Brasil encarou a Iugoslávia no estádio Parque Central em Montevidéu. Os iugoslavos saíram na frente com 2 gols depois de 2 falhas da defesa do Brasil, mas no segundo tempo o Preguinho foi lá e marcou o primeiro gol do Brasil, o gol de honra, o gol que ia entrar para a história brasileira. Obviamente na época não tinha câmera, né? Então esse gol nunca foi registrado, mas reza a lenda que o Fausto conseguiu recuperar a bola no meio-campo, fez um lançamento em direção ao gol iugoslavo e o Preguinho disputou com o zagueiro e conseguiu mandar a bola no ângulo. Além disso, o Preguinho também foi o primeiro capitão da seleção brasileira e o primeiro artilheiro com 3 gols marcados. Os outros 2 gols ele marcou na partida seguinte contra a Bolívia. Outro fato muito interessante e curioso sobre o Preguinho é que nos 13 anos que ele defendeu o Fluminense, ele não foi só atleta de futebol não, viu? Ele foi campeão e praticou outras modalidades como hóquei, remo, natação, polo aquático. Dá pra imaginar um atleta assim nos dias de hoje? Aliás, ele foi um super atleta, né? Porque ele ganhou pelo Fluminense 357 medalhas e 55 títulos. Ainda reza a lenda que em 1925, no seu primeiro ano como atleta do Fluminense, ele foi campeão de natação na parte da manhã, depois pegou um táxi, ou quiçá, alguns dizem que foi uma bicicleta, e foi correndo lá para o Estádio das Laranjeiras para ser campeão do torneio início contra o São Cristóvão. Mesmo depois da profissionalização do futebol, lá pelos anos de 1930, o Preguinho nunca recebeu R$1 do Fluminense enquanto ele atuou como atleta. Era uma questão pessoal dele mesmo. Até hoje, muitos o consideram o atleta mais completo que já existiu na história do futebol, porque natação, polo aquático, futebol, ser campeão de manhã, campeão à tarde, não receber salário. E a título de curiosidade, o Preguinho morreu em 1979 devido a problemas pulmonares. Bom, é isso. Esse foi o primeiro vídeo, a primeira história que eu vim contar aqui no Tripleta. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece daquelas paradas lá de se inscrever no canal, curtir o vídeo, que pra ajudar bastante pra gente continuar contando algumas histórias bem bacanas e antigas aqui de futebol, beleza? Valeu!